E aí, pessoal, tudo beleza? Estou fazendo um teste aqui pela primeira vez em uma plataforma nova que consegue ou promete fazer o broadcasting ao mesmo tempo pelo YouTube e pelo Instagram. Então não sei se vai funcionar, não sei se o áudio vai estar muito bom, mas me avisem aí, por favor, no chat se vocês estiverem me ouvindo direitinho e se funciona certo essa transmissão nova aqui que eu estou inventando. E aí, Júlio, boa noite. Quer dizer, boa noite, né? Para mim é boa noite, para vocês ainda é boa tarde, 10 da noite aqui em Roma. E aí, seja bem-vindo. Wellington, grande abraço, cara. Bom te ver aqui, bom te ver, Júlio. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tudo bem? Fechou. Imagem ok, tá ótimo, bora. Então, pessoal, o objetivo da live de hoje é que teve uma pergunta muito... Olá, Martini, bem-vindo, cara. Teve uma pergunta muito bacana ontem nos stories que foi relacionada a quais são as perguntas que um cientista de dados iniciante deveria fazer, mas necessariamente ele não sabe. Eu vou estender um pouco o raciocínio ao redor dessa pergunta, porque eu sou um cientista de dados. Dois, pode ser que seja, né, como muita gente tem a percepção que seja algo da moda, e aí eu vou mostrar com os meus argumentos, obviamente com a minha experiência, o porquê eu não acho que seja, e eventualmente se você tem interesse de entrar nessa profissão, quais são, né, os pontos que você precisa fazer. Então, para a gente ter muito bem centrado qual que é a resposta para a pergunta, né? A primeira coisa e acredite ou não, essa é a pergunta zero, vamos dizer assim. Por que você quer virar um cientista dos dados? Porque você viu que é legal? Porque você ouviu falar que é bem remunerado? Porque você ouviu falar que tem bastante emprego disponível? Qual que é, né, a sua motivação? E aí eu estendo isso porque não só para essa profissão, mas qualquer outra coisa que você queira fazer, você sabe responder essas perguntas, você sabe por que você quer, você sabe qual que é o seu objetivo com aquilo, e você sabe o porquê, né, que você está entrando naquela área e o que você vai fazer quando chegar lá. Pode parecer meio besta, mas meio óbvio até, mas acredite, as pessoas não fazem esse tipo de pergunta. Tá? Elas não têm esse tipo de raciocínio tão claro às vezes. Às vezes a gente vai um pouco ali na empolgação, faz alguma coisa e depois não para pensar. Então essa é a primeira coisa, o porquê. E aí, às vezes é por acaso, né? Vou ser muito honesto para vocês, não é que eu sonhei a minha vida inteira ser um cientista de dados, não. Se você pergunta o que eu sonhei em fazer a minha vida inteira, eu queria ser um arqueólogo, principalmente quando eu era moleque e vi lá nos anos 90 o primeiro Jurassic Park. Tá? Então, como eu acabei virando um cientista de dados? Quando eu entrei para a Serasa e durante o programa de trainee, eu entrei na área de analytics e olhei aquele mundo e falei, cara, que negócio sensacional. E aí vem o raciocínio das perguntas. Sejam muito bem-vindos, Thiago, Humberto. Bem-vindos, boa noite, boa tarde aí para vocês. E aí eu entrei nessa área. Tá? Antes eu trabalhava como assessor lá no escritório da XP em Curitiba e depois eu entrei para isso daqui. E aí eu respondo essa pergunta, né? O porquê ser um data scientist? Quando eu entrei na área, eu vi que tinham certas aptidões que batiam comigo. Era uma coisa que requeria que você fosse uma pessoa curiosa, é uma coisa que requeriria que você fosse uma pessoa que mantivesse uma conexão com o negócio, no sentido de entender para que você está fazendo aquilo, e era uma profissão que requeriria um aprendizado contínuo. Era o meu perfil, eu gostava, dava tudo certo, decidi seguir por essa estrada. Então essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente. A segunda coisa que você precisa se perguntar é: como está o meu conhecimento de inglês? Não sei se vocês que estão aqui presentes, quem estiver assistindo essa live depois, que vai ficar lá disponível no YouTube ou aqui no Instagram, o nível de inglês que vocês têm, mas aprenda inglês. Eu falo isso sempre, vou falar isso sempre, parece aquela coisa, né? Uma outra escolinha de inglês. Cara, não é.
Se você for procurar, por exemplo, no Google, que você quer aprender, não sei, uma técnica chamada árvore de decisão. Se você jogar Decision Tree Examples ou se você jogar exemplos de árvore de decisão, cara, a quantidade de resultados é incomparável. Não só em totalidade, né, em quantidade, mas em qualidade também. Óbvio, existem muitos bons conteúdos em português. Mas, dado que a comunicação do mundo científico, do mundo acadêmico é inglês, naturalmente, pela exposição, você vai encontrar muito mais conteúdo em inglês. Lucas, um abraço, meu caro, seja bem-vindo. Rafael também, boa noite. E, justamente por essa razão, aprender inglês é fundamental. Aí você fala, como que você foi parar aí na Itália? É porque você sabia italiano? Eu não falava uma palavra de italiano quando vim para cá. Tá? Então é porque eu falava inglês. Por que eu consegui acelerar a minha carreira? Porque eu falava inglês. Então, Leandro tá dando dicas, comentários óbvios. Se fosse tão óbvio assim, todo mundo falava inglês. A maioria não fala inglês. Logo, não é tão óbvio assim. Vale a pena encher o saco de vocês por isso. A segunda pergunta, que se você é um aspirante a cientista de dados, você deve fazer, né? Na verdade, a terceira, porque eu fiz a pergunta 0, né? Mas então a pergunta 0 era o porquê, a segunda pergunta é do quanto eu sei de inglês e deve ir atrás do inglês, e a terceira pergunta, no caso, vai ser exatamente essa. O que eu devo aprender? Porque toda vez que eu abro a caixinha de pergunta, geralmente vem uma coisa, por onde eu começo, o que eu devo aprender, quais são as habilidades que eu devo ter. Tecnicamente falando, você precisa saber programação. A programação você precisa saber uma das linguagens que no momento são as mais populares. Talvez daqui 5 anos continuem sendo, talvez mudem, não importa. Tá? E essas duas linguagens no momento são basicamente R e Python. Tem gente fazendo em Java, tem gente fazendo em C++, tem gente fazendo até em C#, tá? As mais comuns são essas duas. E aí tem, por exemplo, ali o comentário do Thiago. Minhas pesquisas são só em inglês e para ler e escrever é tranquilo, mas a conversação e a audição é horrível. Cara, não se preocupa, porque isso é prática, né? Se você perguntar para mim, eu comecei a aprender inglês jogando videogame, honestamente. Eu tinha que passar nas fases do Parasite Eve, Final Fantasy, no Zelda, e eu ia ali com o dicionário querendo desvendar o que estava escrito ali. Com o tempo, obviamente, né, fui melhorando isso. Um dia eu fui, né, para os Estados Unidos pela primeira vez. Nossa, mas tomei uma porrada ali da vida tão grande, porque é totalmente diferente, mesmo que você estude por conta, ou mesmo que você faça escola de inglês, eu fiz por um tempo, a hora que você chega lá, você não entende uma palavra, óbvio, né, tô exagerando um pouco, mas é difícil, e aí você pega só com a prática mesmo, então, não, se você se cobre, não se cobre por isso, porque isso vem com o tempo, com a exposição. Mas o fato de você fazer as pesquisas em inglês, né, provavelmente você consegue atestar isso que eu estou falando, de que a quantidade de conteúdo que você tem é muito maior, né, a acessibilidade. Outra coisa, né, só para voltar que eu esqueci de falar, artigos científicos. Os artigos científicos, muito provavelmente os bons mesmo, né, repetindo, tem coisa boa em português, vão estar em inglês também, né? E artigo científico é uma fonte barata, porque a maioria deles você faz o download em PDF de graça sem estar fazendo pirataria. Tá? Então ele é de graça, é extremamente na vanguarda do conhecimento e tá lá textozão em inglês. Muito bem. E aí a outra coisa, né, que eu estava falando. Então o que você deve aprender? Então você tem que dominar uma linguagem de programação, como o R ou o Python, que são as duas mais usadas. Eventualmente tem SAS, eventualmente tem alguma coisa relacionada ao SPSS, sim, mas hoje essas são as duas. O segundo ponto é, você tem que ter um conhecimento de estatística e matemática, porque você está falando de desenvolver modelos. Não adianta só você ser ali um repetidor de função que você vê na internet. Até funciona por um tempo, mas na hora que você pegar um problema que você precisa pensar, não vai funcionar muito. Então você precisa entender o que está acontecendo. E o outro ponto é o que você tem que saber sobre o negócio, que é a parte que eu sempre falo para vocês de resolver problemas. Eu tenho que resolver problemas. Quando a empresa te dá um salário, né, que muita gente acha que é lá o patrão, o explorador, não. A empresa te paga o salário porque ela está trocando o seu tempo,
e as suas habilidades em troca daquele dinheiro, e ela quer que você, ou ela espera que você, com esse seu tempo e com essas suas habilidades, consiga resolver os problemas que ela tem. E aí pense, se você fosse um dono de empresa, você eventualmente gostaria de ter exatamente a mesma coisa também. Então, esse é um ponto pacífico. E aí a gente vai para a quarta pergunta, que a quarta pergunta é: como eu vou balancear então esse conhecimento do negócio e vou balancear o meu conhecimento técnico? Qual que é o tipo de pergunta que eu tenho que ter em mente, né, pensando pro futuro, não só se eu vou entrar na área ou não, mas pensando em como me desenvolver lá dentro dessa área em relação a dessa conexão que a gente tem do negócio. Então, o que um cientista dos dados faz? Ele é um cara que ele vai conseguir pegar uma base de dados e ele sabe resolver um problema com base naqueles dados. Ah, Leandro, isso é muito genérico, muito teórico, né? O que você quer dizer com isso? Exato, esse é um ótimo site, Thiago, esse é um ótimo site, e ele também realmente tudo em inglês. Tem também outros, né? Tem o KDG Nuggets, que também é muito bom. Tem o próprio Medium, né? Se você vai no medium.com, coloca lá, né, ciência do data science, machine learning, etc. Você vai achar uma porrada de artigo muito bem escrito, muito legal. Se você vai no site das empresas, se você vai no site do Facebook Research, se você vai na parte do Airbnb, os caras dão até exemplos de algoritmos, tá? Que eles mesmos usam, eles ensinam, tá tudo em inglês, né? Enfim, ponto pacífico sobre esse negócio. Então, como você balanceia a sua área de negócio, o seu conhecimento de negócio com a sua técnica, né? Também Datacamp, aí você tem o Coursera, você tem um monte de coisa bacana que os melhores cursos estarão em inglês, certamente. E aí, voltando ao ponto, que é esse balanceamento entre a área de negócios e a área técnica. Por que eu chamo muito a atenção? Porque mesmo trabalhando dentro de uma empresa, eu já presenciei debates em que as pessoas esqueciam do porquê elas estavam tentando fazer o trabalho ali e elas ficavam discutindo, com todo respeito, mas ficavam discutindo perfumaria de estatística, tá? E aí a parte boa mesmo, que era resolver o problema, ficava para depois ou ficava em segundo plano. Óbvio, você tem que discutir se uma técnica específica é mais apropriada que a outra. Porém, né, se você vai discutir uma particularidade ou outra e você vai levar 2 semanas a mais para fazer o projeto, eu prefiro acabar 2 semanas mais cedo e entregar um negócio que continua sendo bem feito, mas que resolve o problema, está todo mundo feliz e você parte para outra, do que você ficar ali com preciosismo. E aí você tem disputa de ego, você tem quem fez o que, quem se formou aonde, quem foi para não sei o que, quem veio não sei da onde, tem coisas inacreditáveis, né, que às vezes o pessoal perde tempo. Então você tem que saber justamente lembrar sempre que a empresa está te pagando um dinheiro para trocar o seu tempo e conhecimento para resolver o problema dela. Isso é tão legítimo porque se você estivesse no lugar da empresa, você também estaria querendo o mesmo da pessoa na qual você contratou. Então, esse é um outro ponto que você pode sempre ter em mente e se perguntar: qual é a área que a minha empresa atua? Quais são os problemas que essa área enfrenta? Quais são as coisas mais comuns que já vêm sendo resolvidas? Quais são as técnicas sendo aplicadas para conseguir fazer alguma coisa? Tem um projeto legal que a gente vendeu há 2 semanas, né? E aqui não tem problema, porque não tem problema eu falar, porque teve uma parte de acordo. Mas uma empresa produtora de cerveja, tá? Nos contratou e eles têm um problema de logística. Cara, você fala, eu vou conseguir usar data science numa empresa de cerveja? Vai. E aí, para fazer uma cerveja melhor? Ainda não era uma cerveja melhor que eles estavam procurando, até porque já é uma cerveja maravilhosa, mas essa empresa de cerveja, eles têm um problema de logística. Ele já tem um processo eficiente de transporte, porém, a gente muito bem sabe, quem gosta de beber cerveja, sabe que uma bela cerveja ali, né,
aqui na Itália a gente fala na espina, né? Que é a draft beer, né? Ou é o chopp que a gente toma aí no Brasil. Eles têm um problema que, se passa um determinado tempo com aquele negócio ali armazenado, cai um pouco da qualidade e eles acabam perdendo alguma coisa. Então eles chamaram a gente apresentou uma proposta e essa proposta é dentro da cadeia de distribuição. Então eles deram uma base de dados onde tem cada ponto de venda, são os bares, pubs, cada uma desses pontos de vendas, desses pontos de distribuição localizados no mapa. Eles deram o caminhão que é usado para fazer o transporte, eles deram as rotas que são utilizadas para o transporte. A gente teve acesso aos dados do departamento de trânsito para identificar horários de pico, que a gente tem eventualmente nas regiões de distribuição, e a gente tem inclusive informações anonimizadas dos motoristas desses caminhões e dos entregadores. Com todas essas coisas em mão, ainda o projeto não está pronto, ele vai começar, foi vendido recentemente. A gente vai desenhar não só quais são as rotas ótimas, porque em teoria isso seria, relativamente simples, o próprio Google Maps daria para eles qual é a rota ótima, mas também analisar o consumo do bar, analisar a eficiência da entrega do motorista e do pessoal que faz o descarregamento do caminhão, analisar o próprio ponto de recarga que é da empresa cervejeira, quais são os fatores eventualmente que a gente consegue identificar que melhoram exatamente esse processo de distribuição. Então você fala, vocês já fizeram algum projeto, e essa é a parte que eu acho que fica de lição aqui. Vocês já fizeram uma vez um projeto com uma empresa distribuidora de cerveja, com produtora de cerveja? Nunca. Como que a gente então conseguiu, convencê-los de que nós seríamos data science, porque a gente vai ter um modelo, seja de previsão. Não, Humberto, já chego nesse ponto aí, não necessariamente é a mesma coisa, eventualmente pode ter um overlap, mas particularmente nesse caso que eu estou falando, não é a mesma coisa. A pergunta do Humberto foi se isso é uma pesquisa operacional ou data science, ou se é eventualmente a mesma coisa. Particularmente nesse caso, não. Explico. Então, qual que é o nosso objetivo? A otimização dessa rota, porque essa rota ela vai ser, e aqui entra a parte que é data science, essa otimização da rota, ela não vai ser só simplesmente por uma questão de eficiência, descarregamento, carregamento, rota, trânsito, etc. Como se fosse um grande Waze da distribuição cervejeira. O ponto que a gente tem que fazer, e aí usa um pouco de modelos de série temporal, e algumas técnicas aplicadas a isso, porque a gente tem a previsão também, do consumo, da demanda e da produção do estoque. Então, aqui a gente tem um pouco de modelagem preditiva, porque a gente depois tem que fazer essa extensão no tempo, até porque eles também vão incluir uma parte de planejamento de equipe. Então, quando você coloca todas essas coisas juntos e trabalha com isso, tem a parte investigativa, porque eles não sabem como fazer, eles procuraram uma empresa que pudesse fazer, e aí entra a parte que eu estava falando de como você balanceia, o negócio com a técnica. Então, sim, a gente sabe fazer modelos de previsão de uma forma geral, com séries temporais. Eles têm eventualmente um problema de série temporal. E a grande questão é como que a gente convenceu eles. A gente simplesmente sentou, junto com o cliente, eles estavam abertos para ouvir. A gente sentou e falou, olha, você tem um problema desse, a gente ali pensando junto, literalmente pensando junto, pessoal, como que funciona uma reunião dessa? Uma grande sala, todo mundo lá sentado, junto, o cliente começa a falar, aquela sala de reunião, não tinha cerveja para beber naquele momento, mas depois, a gente pode fazer uma degustação. E, eventualmente, eles falaram, a gente tem isso. Aí a gente começa a fazer as perguntas. Mas qual é a base de dados que você tem? Qual é a frequência de atualização? Qual é o tipo de modelo que você já usa? No caso, eles não usavam nenhum. Qual é o tipo de metodologia que vocês já têm? Qual é o tipo de sistema que vocês usam? Você começa a fazer esse tipo de pergunta, que são perguntas para identificar exatamente qual é o problema. E depois, como a gente tem uma certa experiência em fazer um modelo, você fala, esse tipo de modelo serve esse. Faz ali uma proposta, desenha qual que vai ser um preço, apresenta. Se o cara tiver convencido, com base na reputação da empresa e na consistência que você apresentou, você consegue justamente pegar
isso de uma forma interessante. Então, esse é o balanço que você tem que fazer entre essa parte do negócio e essa parte do conhecimento técnico. E aí entra o fato, né? O cara que é o cientista de dados, ele é curioso. Porque, é legal demais, tá? Eu já trabalhei para banco, para empresa de telecomunicação, para empresa, né? Para produtora de cerveja, de bebidas, empresa de marketing. E aí você vai, né, seguradora, você vai acrescentando um monte de coisa que você conhece, que você, nossa, quando é que eu faria isso na minha vida se eu não tivesse essa profissão, né? Já trabalhei para utilities, que são empresas distribuidoras de energia, de água. Então, quando que você teria a oportunidade de aprender dessa forma, né? Então, puta, eu acho isso sensacional, né? Eu sou suspeito para falar porque é o que eu faço de ganha-pão. Então tudo bem. Então, essa é a quarta pergunta. E aí tem o que eu diria que não necessariamente é a última, né? Porque eventualmente pode ter outras. Valeu, Wellington, obrigado, cara. É legal demais esse tipo de coisa. Imagina, né? A quantidade de coisas diferentes que a gente vê assim, é muito rica, né? Cada hora chega uma coisa diferente. Dessa vez, né, faço jus a um bom vinho, italiano, né? Às vezes a gente merece. E aí o último ponto, a última pergunta, pelo menos das 5 que eu separei, é relacionado a eu venho de outra área, né? Por onde que eu devo começar? Porque é um pouco relacionada com aquilo que você tem que aprender, mas eu acho que é riquíssimo você trazer um conhecimento de uma área. Eu não sei se vocês viram, mas na sequência de stories de ontem, tinha uma pessoa que ela perguntou sobre aplicar data science para a área de advocacia, por exemplo, né? Minha esposa, né, é advogada, então eu conheço um pouco dessa área, tenho advogados na família também, meu tio é advogado, etc. Então você conhece um pouco, né? Mas mesmo assim não sou advogado, então não posso, né, nível a nível discutir com eles alguma coisa da área. Porém, como que você aplica data science para essa área, né? Se você eventualmente é um advogado, você é o cara com maior propriedade do mundo para saber quais são as dores da sua área e você fazer isso. Você é uma pessoa que tem uma experiência de vida diferente, toda a experiência que você tem, ela vai ser responsável por atribuir uma quantidade de conhecimento para você naquela área, né? Por que eu falo tanto de trading? Mesmo sendo cientista de dados, e até isso é uma das coisas que, né, que o pessoal me segue bastante. Porque eu era assessor e porque eu tive o sonho de trabalhar com investimentos, porque é uma coisa que eu gosto, que eu faço, etc. E aí, quando eu vi a parte de Data Science com a parte dos investimentos ali sendo somada, eu falei, opa, aqui é um negócio que eu quero fazer alguma coisa também. Então, por que não? Né? E aí aquela parte que eu estava falando da parte da advocacia, né? Vocês sabiam que algumas grandes empresas no Brasil, já bem avançadas, tá, em relação à tecnologia, elas já usam no departamento jurídico delas modelos de text mining, de mineração de textos, em que elas conseguem fazer uma seleção de quais projetos ou de quais petições, perdão, né, eventualmente podem ser selecionados ou não para andar avante, porque eles têm trocentas, boas ou ruins, não importa, e eles têm que priorizar. Então, como eles otimizam, né, o departamento jurídico? Sabendo exatamente qual é a petição que tem uma probabilidade mais alta de ser aceita favoravelmente àquela causa que eles querem fazer, tá? E aí, imagina se você é um advogado com esse conhecimento. Imagina então se você já trabalhou, sei lá, foi engenheiro, foi um médico, ou trabalhou na área de construção civil, não importa de onde você vem, qual é o conhecimento que você tem, que aí, ao juntar aqueles pontos que vocês podem aprender, que você realmente pode agregar na área, né? Então, por onde você começa? Vai lá, começa a estudar programação, não é difícil. Começa a ler esses artigos introdutórios, essas coisas, procura, começa a se interessar em aprender o inglês, começa a ler muito sobre
sobre o conteúdo, gente, vocês, né, a gente tem acesso à maior ferramenta de distribuição de conteúdo do planeta jamais criada na história da humanidade, que é a internet. Né? A decisão que a gente faz quando a gente senta a bunda aqui na cadeira, olha para frente do computador, olha para frente do celular, para buscar o quê? Né? Eventualmente você quer um pouco de entretenimento, com certeza, né? Não critico, mas quando do seu tempo você passa pesquisando alguma coisa desse tipo, né? Então fica a escolha para a gente relacionada a isso. Beleza, pessoal? Não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa adicional que vocês queriam falar para mim. Do contrário, lembre-se sempre que vocês são mais do que bem-vindos para me fazer qualquer pergunta, qualquer outro assunto adicional que vocês queiram trazer para uma live, para uma discussão. Você sabe, não precisa me escrever só quando tiver a caixinha de pergunta, me manda um direct também, que estou mais que aberto para isso. Então, se alguma pergunta aparecer aí, a gente fica mais um pouco. Se não, desejo aí para vocês, pessoal, um grande fim de dia. Para mim aqui já está acabando, 10h30. E a gente se vê muito em breve de novo. Já vou deixar a caixinha de perguntas aberta aqui para que a gente possa daí dar sequência a outras coisas que vocês quiserem saber. Beleza, pessoal? Um grande abraço aí para vocês, tá? E a gente se vê. Tchau, tchau.